Olá, pessoal. Minha dica agora vai para os atos administrativos no que diz respeito à sua formação, a classificação quanto à formação. Eles podem ser atos simples, complexos e compostos. Os atos simples são os que dependem de uma só manifestação de vontade. Então, um exemplo é um decreto do chefe do Poder Executivo Federal, por exemplo, o presidente da República, ou estadual, governador ou municipal prefeito. Então, uma só vontade, um ato. O ato composto, diferentemente do ato simples, ele depende para sua formação de uma vontade principal, mas sempre tem uma outra vontade que é apenas acessória à vontade principal. Então, uma só vontade forma o ato, mas a outra vontade é homologatória ou ela serve de condição de execuibilidade da vontade anterior. Então, nisso ele se assemelha ao ato simples, porque uma só vontade forma, mas ele depende de uma outra manifestação de vontade de um outro órgão para que ele tenha execuibilidade. Um exemplo emblemático que todos os livros utilizam são as nomeações de presidentes do Banco Central, dos ministros do Supremo, do Procurador-Geral da República, do artigo 84, inciso 14, que dependem de prévia aprovação do Senado. Então, quem é que nomeia essas autoridades? O presidente da República, mas mediante prévia aprovação do Senado. Qual é a vontade principal? A aprovação do Senado. Primeiro o Senado aprova, essa é a vontade principal. Depois de aprovado, a condição de execuibilidade do ato é a nomeação pelo presidente da República. E por fim, um ato complexo é o ato que depende de mais de uma manifestação de vontade para se formar. E todas elas são importantes, diferentemente do ato composto, que somente uma só forma o ato. No ato complexo, eu tenho várias vontades advindas de vários órgãos e todas formam esse ato, todas são importantes para que ele produza os efeitos. Um exemplo são os pareceres interministeriais, em que vários ministérios têm que participar daquele ato administrativo, da emissão daquele parecer, para que esse parecer tenha execuibilidade, validade e produza seus efeitos, tá? Então aqui fica a minha dica. Até mais!